Olá, eu me chamo Emara, sou aluna de mestrado orientada pela professora Vanessa e co-orientada pelos professores Carla e Marcelo, e vim apresentar o meu trabalho, que tem por título Efeito dos polimorfismos do gene adipoq nas concentrações de adiponectina e sua isoforma de alto peso molecular em crianças e adolescentes obesos e hipertensos. A obesidade é uma doença multifatorial caracterizada pela relação desproporcional entre o consumo e a queima de calorias. O diagnóstico é feito a partir do índice de massa corporal e em crianças e adolescentes utiliza-se a escala percentil. Para a confirmação do diagnóstico de obesidade, o IMC dessa criança deverá estar acima do percentil 95. Atualmente, a obesidade é uma preocupação de saúde pública mundial, afetando mais de 1 bilhão de pessoas. Desses, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças, segundo a OMS. A obesidade também é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do aumento da pressão arterial e, segundo a OMS, cerca de 4% das crianças e adolescentes do mundo são portadoras de hipertensão. A adiponectina é uma adipocina liberada pelo tecido adiposo que é expressa a partir do gene adipoq, que irá atuar em uma rede multifacetada da regulação metabólica, onde as suas três diferentes isoformas, principalmente a isoforma mais biologicamente ativa, que é de alto peso molecular, irá atuar promovendo a proteção cardíaca, melhorando a captação de glicose e inibindo a gliconeogênese, entre outros, como está descrito nessa imagem. Recentemente, o nosso grupo de estudo publicou um artigo onde fala que baixas concentrações de adiponectina de alto peso molecular é um marcador para a hipertensão infantil. Bom, mas afinal de contas, o que são polimorfismos? São variações na sequência de DNA. Neste caso, nós vamos falar sobre os SNPs, que são variações que ocorrem em um único nucleotídeo. O SNP RS266729, que acontece na região promotora do gene, demonstrou em artigos que a presença do alelo G ajuda a reduzir as concentrações de adiponectina. Já o RS 1501299, que ocorre na região do intron-2, foi observado pela literatura que o alelo T ajuda a aumentar as concentrações de adiponectina. Bom, portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos dos polimorfismos genéticos do gene adipoq sobre as concentrações de adiponectina total e sua isoforma de alto peso molecular entre os grupos estudados. Para isso, após a aprovação deste trabalho pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora, foram selecionadas 297 crianças com idade média de 11 anos, que foram separadas em três grupos: eutróficos normotensos, que são controles, obesos normotensos e obesos hipertensos, sendo os grupos selecionados da comunidade de Juiz de Fora, no caso dos controles, e do Instituto de Endocrinologia do Sistema Único de Saúde de Juiz de Fora, para pacientes obesos. Bom, foi realizado pela equipe da professora Carla os atendimentos clínicos, posteriormente a coleta de sangue venoso e, por fim, a genotipagem dessas amostras, através do método qPCR, utilizando uma sonda TACMA. As informações coletadas foram alocadas em um banco de dados e eu realizei as análises estatísticas desse banco. A primeira tabela que a gente consegue avaliar as características da população estudada, onde notou-se alguns resultados significativos entre os grupos, como já era de se esperar, principalmente no que diz respeito aos níveis de pressão arterial sistólica, diastólica e pressão média, e às concentrações de adiponectina total. Bom, aqui foi feita uma análise onde observou-se as concentrações de adiponectina total, de alto peso e da razão entre os grupos, e nós também conseguimos identificar valores significativos. Aqui é uma análise de regressão linear, onde foi feito para avaliar os polimorfismos da adipoq e as concentrações de adiponectina total, de alto peso e da razão, onde observamos que o genótipo CG do SNP 2667 reduz as concentrações de adiponectina de alto peso, o genótipo GT do RS 1501 aumenta as concentrações de alto peso e da razão, e o aplótipo, que é uma análise combinada entre os SNPs 2667 e 1501, nós observamos que o apótipo GG reduz as concentrações de adiponectina de alto peso molecular, o que bate com o que foi descrito na literatura, que a presença do alelo G ajuda a reduzir as concentrações de adiponectina e a presença do alelo T colabora com o aumento dessa.
Após isso, fizemos a avaliação da frequência dos genótipos e alelos dos polimorfismos da tipo Q em crianças e adolescentes, controles obesos e obesos hipertensos. Notamos que no SNP 2667 não houve resultado significativo. Já no SNP 1501, o genótipo TT no modelo aditivo e no modelo recessivo e o GT mais TT no modelo dominante foram associados ao maior risco ao desenvolvimento da obesidade. O genótipo GT mais TT no modelo aditivo e GT mais TT no modelo dominante foram associados à proteção contra a hipertensão. O haplotipo CG foi associado à proteção para a obesidade, mas um risco aumentado para a hipertensão. Portanto, este estudo ele fornece evidências de que os polimorfismos do gene adipoq estão associados à obesidade e hipertensão em crianças e adolescentes, e esses achados contribuem para o entendimento da base genética da obesidade e da hipertensão na população pediátrica, o que pode ter implicações no desenvolvimento de estratégias para prevenção e tratamento. Deixo aqui meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Programa de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas e à Agência de Fomento CAPES, e agradeço também à Fundação IMPEM e ao Laboratório Neolab. Minhas referências, muito obrigada.